Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus e vamos orar e agradecer Ele por mais esta oportunidade que nos está nos dando, e aqueles que não puderam estar junto de nós, que Deus, pedimos a Deus em favor deles, aqueles que estão com visitas, aqueles que estão com outros problemas, e abençoa nós aqui nos hinos que vamos cantar, estudo da mensagem durante a ceia. E em nome dos... Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que tu está concedendo. Nos abençoa, nos ajude aqui neste momento, a explicar a tua palavra e os hinos que vamos cantar. E abençoa a família de nossos filhos, o Ed na viagem dele, que ele está vindo também, que tu esteja abençoando ele, se ele já chegou, não sei, tu sabes, guarde ele, e a família dele, a Simone, a família dos irmãos, os nossos irmãos consanguíneos, todas as igrejas também espalhadas sobre a face da terra. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, o perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Como é que é o nome daquele fala, eu venho como estou? 170 ou 270? A minha
94.
não me venha suplicar. Quero trabalhar comigo para o Cristo contemplar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, para o lado minha vida. Eu vai tão sorrindo, e também meu Pai, que a tua mão divina sempre, sempre me guardar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, pra honrar a minha vida. Quando venta tantas ondas, a feliz Jerusalém, eu poder entrar na glória, louvarei meu Deus. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre, pra honrar a minha vida. Amém. Amém. Olha, agradecemos pela presença que chegaram depois, iniciamos, estava em pouco, já oramos para aqueles que não puderam vir, e agora vamos pela mensagem, 1 Coríntios capítulo 11, hoje é a ceia. Pela primeira vez eu vou distribuir a ceia, nunca fiz isso, mas sem lembrar bem lá. O pastor Antônio, ele só pregava, ele ia, o Morel, acho que naquele tempo, quantos anos ele tinha? Quase 70 anos na idade minha, que eu tenho hoje. Ele sozinho, ia lá para fora, distribuía tudo. Se alguém quiser me ajudar a distribuir, bem, eu faço só também. Bom, Paulo não pôde vir, então. Agora, não por causa que os outros não puderam vir, nós não vamos celebrar a ceia. Aí primeiro peca contra Deus, já tem o dia marcado, né? E os irmãos que veio, agora não tem culpa com os outros que não veio. Né? Então, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 26. A página é 1064, dessa aqui.
Nossa, aqui é Mateus, não segue não, que eu estou aberto em Mateus. Então, considera. 1 Coríntios 11, 26, todos sabem. Ele já achou o carnal. Logo que ele chegou, ele bateu os olhos e perguntei para ele. Falei, então fala. Ele falou. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha bem, irmãos, esse versículo aqui, ó. Então, é para a igreja celebrar a ceia. Ele fala que todas as vezes que comer deste pão, Jesus falando, ele que distribuindo, né, fez o pão, dando para os discípulos, enquanto que eram 11 cristãos verdadeiros, 12 com Judas, foi contado como discípulo. A Bíblia fala, é contado como discípulo, ele não foi discípulo de Jesus, ele era um falso. E então ele fala que todas as vezes que comer o pão e beber o cálice, está anunciando a morte do Senhor, falando que o Senhor ele morreu, está anunciando ela sem falar, sem visível, está olhando. Até que venhas. Então, isso é para a igreja até quando ele vai voltar. Então, Paulo ele aborda aqui uma questão importante relacionada à ordem e aonde o apóstolo Paulo está exigindo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ter reverência dentro da igreja de Corinto. Então ele estava falando para a igreja de Corinto e hoje ficou registrado para as igrejas de todo o mundo, que está na face da terra. Então ele aborda este assunto aqui, esta questão que é muito importante, pois vai explicando as coisas que aconteciam. Tudo relacionado a uma ordem. Ordem não é desordem. Desordem é desorganizado. Então nós devemos estar no culto com ordem, reverência a alguém, não é a nós, a ele, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Nós estamos dentro do corpo de Cristo. Então nós devemos ter cuidado com isso. E ele está fazendo uma exortação aqui, ou corrigindo aquela igreja e as demais igrejas em toda a face da terra. A nossa está no meio. O abuso na celebração da ceia. A celebração da ceia deve ser com respeito, respeitoso, mas não somente a ceia. E antes, nós celebramos a ceia passada, dia 1º de fevereiro, hoje 1º de março. Ao decorrer desses 30 dias, desse mês, então nós devemos estar corrigindo, aceitando a exortação, as nossas vidas, viver uma vida que agrada a Deus. Como que nós vamos tomar a ceia, participar, porque é um ato sagrado, comemorando a morte de Cristo. Somente a morte dele que nós comemoramos. Ninguém comemora a morte de ninguém. Deve sentir saudade do ente querido que morreu, mas não adianta comemorar que ele morreu, ele não salva ninguém. Se ele foi um salvo que partiu com Cristo, nem ele se salvou.
Cristo que salvou. E se for um perdido? Pior ainda a situação. Então, o versículo 26 aqui que nós lemos, especificamente sobre isto, a instrução sobre a ceia, revelando o propósito central dessa prática. Uma prática, que propósito? O propósito do que nós estamos aqui? Qual é o propósito que nós vemos reunir nesse local aqui, durante os cultos? É para falar da palavra do Senhor, é para pregar o que Jesus deixou para nós pregarmos, é para nós louvarmos Ele. Ele é digno do nosso louvor. Então, a proclamação da morte sacrificial de Cristo e a esperança de sua volta. Então, nós estamos proclamando a morte de Cristo, a morte e o sacrifício de Cristo. Cristo fez sacrifício em nosso lugar, que nós não precisamos fazer sacrifício. Tudo que nós devemos fazer é com amor. Primeiro de tudo, antes disso, nós tivemos que passar daquela vida que nós estávamos para essa vida que nós estamos hoje vivendo. Então, nem olha, eu sei de mim, cada um sabe dele. Como que eu pensava e como que eu penso agora. Como que eu vivia, mesmo numa família muito educada, que dava educação, eles tinham respeito em casa, e com os vizinhos, com os amigos, mas não tinha Cristo, não tinha Jesus. E hoje nós estamos num outro lado, num outro patamar de vida. Nós estamos nos níveis mais altos, mais humildes. Então, a compreensão aqui correta da ceia, segundo Paulo, quando fala segundo Paulo, é conforme o apóstolo Paulo, que ele aprendeu com Jesus Cristo, e escreveu tudo isso inspirado, é fundamental para o crescimento espiritual de cada um de nós e a unidade dos membros da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja deve estar unida, não desunida. Tem algo que contraria? Tem. Nós estamos na carne. Tem, às vezes, fica triste, aborrecido com o irmão, com o outro, porque é a atitude. Sim. Nós não somos perfeitos, mas que isso não prevaleça. Você não deve prevalecer no cristão a ira. A Bíblia fala, não ponha sobre a ira sobre o sol. Você não pode ficar com a ira até o sol se pôr. Vamos dizer assim, que não ponha a sua ira até quando o sol pôr. Não o sol fisicamente. Quando a morte, que nós não vamos ver mais o sol. Tem gente que morre odiando, morre debaixo da ira. E a ira só faz mal. A pessoa que guarda mágoa, ele só corrompe. E vem as doenças, as consequências. O contexto histórico é essencial para entender a magnitude desse versículo que nós lemos, versículo 26. Nos versículos anteriores, Paulo repreende os coríntios por transformar a ceia do Senhor em uma refeição comum. Eles estavam preocupados só com o alimento, com comer. Hoje nós não devemos estar preocupados com comer, só vou comer. Porque a ceia deles, eles traziam, era uma ceia, não um jantar. Uns comiam, os que eram nobres, ricos, traziam aqueles jantares esplêndidos. E os pobres comiam pouco e ficavam com fome.
Então não é uma refeição comum essa daqui, né? Isso aqui é um símbolo. Não é o corpo de Cristo transformado aqui, nem o sangue. E nem também a Santa Ceia, que tem muitos que falam a Santa Ceia. Ela não é santa. Santo é quem ela representa. Jesus é santo. A ceia não santifica ninguém, continua pecador, cheio de defeito. Então, aquela igreja de Corinto, ela era marcada por divisões. Por que leva a igreja a dividir? Ou uma família a dividir? Ou um reino a dividir? Por causa do orgulho, por causa do egoísmo. Porque o orgulho entra na pessoa, ela se exalta. Aí se exalta, a pessoa se afasta. Ninguém gosta da pessoa orgulhosa, pessoa arrogante. Os humildes traem as pessoas para junto dela. Divisões, onde alguns se fartavam, enquanto os outros passavam fome. O mundo está desse jeito. Alguns estavam fartando, está tendo comida de sobras, e outros estão passando necessidade. E nós devemos orar para essas pessoas. Em vez de vai jogar algo fora, dá para as pessoas. Essa atitude aqui que demonstrava um profundo desrespeito para com o significado da ceia do Senhor e para com a comunidade cristã. É desrespeito para com a igreja, para com o corpo de Cristo. Ofende primeiro a Ele. A celebração da ceia estava degenerada, estava corrompida. Por satisfação pessoal, cada um quer satisfazer ele próprio. E nós cristãos não devemos estar nesse grupo. Estar nessa, como eu vou dizer, nessa questão. Nós não devemos estar com isso em nós, hora nenhuma. Devemos satisfazer quem deve. Em vez de procurar satisfação nossa, devemos procurar satisfação ao Senhor. Para ver se o Senhor está satisfeito conosco. Ele conhece nós antes de nós fazermos. Do contrário, o cristão fica obscurecido. O memorial da ceia fica obscurecido da morte de Jesus Cristo. Para quê? A pessoa nem preocupa com a morte de Cristo, Jesus. Não estão preocupados. E Jesus preocupou com nós que ele morreu na cruz. Então Paulo recorda que a instituição da ceia foi dada por ele. Ela foi dada a Paulo, por Jesus Cristo. 23, 24, 25. Vamos ler para trás um pouco. 23, 24 e 25. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Voltando para trás, que vamos ler isso aí, Ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, o que o apóstolo Paulo ensinou, deixou escrito, tudo que ele recebeu do Senhor. Ele falou: Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha, na noite ele tomou o pão. Então, quer dizer que a ceia do Senhor que Paulo transmitiu aos Coríntios não era da sua própria invenção,
mas sim diretamente recebida do próprio Senhor Jesus. A igreja em Corinto enfrentava diversos problemas. Quantas igrejas estavam enfrentando problemas muito sérios, incluindo divisões internas dentro do corpo de Cristo. Não pode haver. E a imoralidade, a prática de culto desordenados? Não pode haver. Uma igreja grande é muito arriscado isso, muito preocupante isso. Cheio de problema. Não confessa pecado. Deve confessar os pecados para participar da ceia do Senhor. Se tiver pecado na última hora que não confessou, se é pecado com a igreja, tem que confessar para a igreja. Eu não falo, não exijo, porque tem que partir da pessoa. Eu faltei no culto, que se ela se sente que faltou sem necessidade, porque Deus sabe, então ela confessa para a igreja, ela tem que passar para a igreja. Por que ela não veio no escuro? Então a ceia do Senhor, que deveria ser um momento de comunhão, falando deles, e muitas até hoje, se degenerou em uma refeição egoísta. Aproveitaram aí. Jesus ensina uma coisa, ali deu a ceia, sim. Aí vão fazendo agora, multiplicando jantar, etc, né? Onde o rico se banqueteava, enquanto os pobres passavam fome. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. E fazei isto em memória de mim. Jesus disse, quanto nós estamos aqui, não vou contar não. Mas Jesus, dizendo isso para os discípulos, estava verdadeiro discípulo 11, e usou e Judas, são 12. Primeiro ele falou, e tendo dado graça, ele dando graças, graça ao Pai, a Deus, agradeceu para aquele momento, e partiu, e diz, ele partiu o pão, que depois árabe, né, era grande assim, né, então quebrava assim, né, aí partiu e fala, tomai, comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Versículo 24, teve logo, isto aqui, mostrando para ele aquele pão chato assim, né, redondo, tipo de uma pizza, vamos dizer assim, e sem fermento. Fermento é símbolo do pecado, né? E então ele falou assim, partiu, este aqui é o meu corpo, que está sendo partido por vós. Será que eles entenderam a linguagem de Jesus, irmãos? Nós não sabemos. Talvez sim. Fazer isto, é para fazer isso contínuo, todas as vezes. Em memória de mim. Então, quando nós estamos fazendo isso, é em memória de Jesus. A participação consciente tem que ser consciente. Tudo que nós cristãos vamos fazer tem que ser consciente. E quando uma pessoa não tem Jesus Cristo, ela tem que estar consciente. Por isso que é necessário vir os visitantes, a família, convidar os visitantes, filho ou netos, ou qualquer parente, primeiros da casa, né, e outros fora, para vir para ouvir a palavra de Deus, para ela ficar consciente da sua situação, que se ela morrer sem esse Jesus, ela vai ser condenada eternamente. Ela vai para o inferno.
O culto não é lugar de distrair, lugar de... A gente tem que ficar atento pela palavra de Deus. Não fica em vão. Então ele disse aqui, ó, a participação, uma participação consciente e reverente na ceia, com o coração examinado, bem examinado, fortalece a fé do cristão e une a comunidade cristã. Cada um tem aquele alvo, examinando o coração, vai fortificar a fé. Então aí vai ficar unido, aquela união fortalece a fé dos cristãos, dos membros da igreja, e une, interlaça a comunidade cristã. Hoje, para os cristãos participar da ceia do Senhor é um ato de fé, adoração e gratidão pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Ao 25. Semelhantemente, também depois de cear, a ceia, comeu pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fazendo a memória de Jesus. Memória, quer dizer que lembrando ele, por essa razão, por esse motivo, ele morreu. O cálice prefigura o símbolo do sangue que foi derramado na cruz. Então nós bebemos o sangue, porque deixando Jesus bebendo o sangue dele, símbolo. O pão é para comer, deixar ele entrar dentro. A palavra dele, deixa Jesus entrar na sua vida, se ele não entrou ainda. Que depois que partir desta vida, deste mundo, não tem mais conserto, não tem jeito de voltar atrás. Não adianta estar rezando, orando, fazer um velório bonito, orar para ele e fazer o que for que fazer. Não adianta. É ele e mais ninguém. A escolha é dele. Ele tem que escolher Jesus aqui nesta vida, a partir dele. Jesus morreu por ele, não os outros. Não é a pessoa que vai salvar a pessoa para ir para o céu, por exemplo, o defunto. Está lá, está a roupa, o corpo, a alma, o espírito não está mais lá. Ela está em algum lugar, ou com Jesus, ou sem Jesus. Lá naquele lugar do inferno, vamos dizer assim. Está sofrendo. O rico de Lucas, acho que é 16, esqueci, por aí, 11, 16, coisa eu esqueci. Em Lucas, o rico lá, ele lembrou e conversou com Abraão, viu Lázaro, de lá ele fez, tá ligado. Porque o corpo que dorme, o corpo um dia vai acordar. Mas a alma está ciente e conversou. O corpo não conversa, irmãos. Se o corpo conversasse, depois de sair dele, continuava conversando. Nós conversamos porque nós temos o Espírito, a alma vivente e o Espírito. E além disso, o Espírito Santo. Então nós pensamos, porque Deus fez nós a imagem dele. Nós pensamos, nós agimos. Ele fez o homem, fez cada um de nós um homem, mas só fez o homem livre para escolher o bem ou o mal. E o homem hoje escolhe mais o mal do que o bem. A ordem de fazer isso, em memória de mim, que ele diz aqui, indica que a ceia não era apenas uma refeição comum, mas um memorial significativo do sacrifício de Cristo
e a nova aliança. Esta aliança é baseada na obediência à lei, a velha aliança. Mas esta nova aliança, ela não é baseada na lei de Moisés. Tem que obedecer à lei para entrar nessa nova aliança. Não. Como a antiga aliança. Mas na fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício expiatório. A ceia do Senhor deveria pregar o Evangelho na mente dos participantes. Deveria pregar, fica com aquela tensão, não pode descuidar. Quando você está assistindo uma novela, está assistindo um programa, fica que nem pisca. Quando nós morávamos no sítio, o pai tinha televisão, nós não gostava que vinha visita, porque conversava com o pai, nós não podia assistir novela, que é a novela do Carinhoso, não sei se alguém lembra dela, a novela Fogo Sobre Terra, tem várias novelas antigas. Então, Silvio Santos, por exemplo, lá na Globo naquele tempo, o filme do Tarzan, que ele viu que ele andava na mata e fechava a casa de dia, ficava tudo assistindo. Então ficava que nem... E o Ivan e a Vani, eles eram pequenos. Tinha dois jogos de sofá, a sala era grande, ele morava bem na Beruí. Olha bem, lembra isso agora. E o pai deitava num sofá grande, e as crianças, a Ivani e o Ivan, ficavam por cima dele brincando, e ele fazendo festa com ele. E ele ficava doido da vida com as crianças. Porque atrapalhar, e o pai ligava a televisão baixinho ainda. Atrapalhava nós. Então, agora isso. E num culto, para ouvir a palavra de Deus. A pessoa fica no rodeio, no campo de futebol, fica uma hora, 90 minutos, né? E não cansa gritando. E num culto de uma hora já dorme, e não aguenta. Quem é que faz isso? Quem é que está por trás disso? O maligno está para atrapalhar a igreja e trabalhar que quem quer levar a vida a sério. Ele quer atrapalhar os que não é dele. O que é dele. Não está muito preocupado. Já é dele, está vivendo como ele quer mesmo. Agora, aqueles que não é dele, quer servir, ele vai pôr tropeço no caminho para ver essa pessoa. Se ela estiver fraca, se ela não estiver bem alimentada, espiritualmente falando, ela cai. E a queda é grande. Por isso que precisa alimentar. Então a ceia deveria pregar o evangelho na mente das pessoas. O sacrifício de Cristo, a redenção dele, deve ser pregada na mente das pessoas, motivando-os à unidade e ao amor espiritual. A mensagem que Paulo tenta restaurar aqui é que a ceia é a ordenança de Cristo para a igreja dele. O momento da celebração deveria proclamar o motivo da morte na cruz de Jesus. Era para relembrar a morte de Cristo, e é para relembrar a morte de Cristo na cruz. Jesus pagou todos os nossos pecados da humanidade. 26. Porque, lendo de novo, porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. A ceia do Senhor é um ato de celebração e proclamação figurada da morte de Cristo Jesus. A ceia não é apenas uma recordação passiva do passado para recordar, etc. Ela é uma declaração ativa e contínua da morte sacrificial de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
A ceia, portanto, é um ato central da redenção. Quer dizer, a frase, até que venha, aponta para o futuro. Então, nós estamos caminhando para o futuro. Um dia pode buscar nós não sabemos. Para a segunda vinda de Cristo e a consumação do reino de Deus. A ceia, portanto, tem que ficar na memória, é um memorial do passado, uma declaração do presente. Ela é um memorial do passado, uma declaração do presente, que nós estamos vivendo. Uma antecipação do futuro, está falando do futuro. Simbolicamente, a ceia reafirma a centralidade do sacrifício de Cristo e a fé cristã. Ela simboliza a aliança renovada. Sabe, a aliança, quando é renovada, a velha foi quebrada. Agora tem a aliança nova aqui com Cristo, entre Deus e a humanidade, que a primeira quebrou por causa de Adão. Adão que quebrou aquela aliança com Deus. Mesma coisa do casal, de uma família, mulher, são casados. Aliança é um símbolo. Como que a mulher pode quebrar aquela aliança com o marido? Adultério. Aí quebrou. Ela não é mais mulher dele, ela já é do outro. Ele já não pode aceitar mais ela. Quebra. Olha o que Adão fez. Ele adulterou. Não fisicamente, porque não tinha, né? Mas comeu a fruto. O fruto foi lá de Satanás. Então, para os cristãos, este versículo nos anima a participar da ceia, com reverência a Cristo e gratidão, reconhecendo o seu profundo significado espiritual. Ao comungar, vamos dizer assim, esse que é do pão e do vinho, somos chamados a proclamar ativamente a mensagem do Evangelho, a compartilhar a esperança da vida eterna e viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo, aguardando o seu retorno glorioso. Em Lucas 22, 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E este momento, irmão, aconteceu na véspera da sua crucificação, na noite, né? Que ele celebrou a ceia e na véspera, depois no outro dia, a crucificação, conferindo-se um peso tremendo, pois Jesus estava consciente do sacrifício iminente que ele passava. Ele estava consciente, por amor a mim, por amor a cada um de vocês, por amor ao mundo todo. Esse versículo que ele centraliza-se no pão, simbolizando o corpo de Cristo. E o ensinamento é os discípulos repetiam este ato em memória dele, é para repetir. 20, que lembra 19? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Vocês sabem o que é pacto, né? Quem é que não sabe o que é pacto? É um novo pacto. Novo Testamento, nova aliança. É um pacto que fez, novo acordo, novo convênio. Não é bom ter o convênio médico, com a Unimed, etc. É melhor ser conveniado com Cristo, com Deus em Cristo. Amém? Então vamos passar para a parte das ceias, irmãos. Se alguém puder me ajudar... Não, você é visitante. Eu ia convidar, obrigado. Agora,
Vamos contar. Eu mandei a mulher cortar o pão, ela não cortou. Bom, já levei a mão lá no fundo, mas eu vou quebrar aqui que esse não usa a mão. Vai. Você lembra o Mauro? Quem que lembra o tempo dele? Ficava luva. Tô quebrando. Tranquilo. Não, papel, se for papel, vocês não pegam o papel. Quer que não volta aí, Marcão? Podia ter pegado a bandeja na mão direita, era mais fácil. Aí eu errei na conta. Até o meu errei. Eu vou ler o versículo, capítulo 26 de Mateus, e o versículo 26, a hora que eu falar, aí ele come e depois bebe. Ó. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Primeiro, ora, irmão Antônio.
Amém. Então, comamos e bebamos em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade, para os irmãos que tu trouxeste aqui para junto de nós, cada um deles, e alguns visitantes. Agradecemos por esse ato, e sabemos que teu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, ele deixou bem certo para a tua igreja, a igreja dele, o corpo, aqui na terra, que celebrasse a ceia em comemoração à morte dele na cruz. Esse símbolo, o pão simboliza o corpo dele, e o sangue, o vinho, o suco, o sangue dele. Olha, Pai, então temos palavra para te agradecer pela essa infinita salvação eterna e pela mensagem que tu me deste para trazer, e pelos hinos e o último hino que vamos cantar, em nome de Jesus. Amém. Vai mexer na cozinha sua. Ah. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora, o hino que vamos cantar. Duzentos e 273, se ninguém pediu. Ter o pensamento que não pediu, né? Dois, 7, 3, Salvador Benigno. Salvador benigno, atende, pois me queres bem, vai abençoando aos outros, salva-me também. Cristo, Cristo, que me queres bem, vai abençoando aos outros, salva-me também. A teus pés estou prostrado, em contrição, peço-te que me consoles este coração. Cristo, Cristo, que me queres bem, vai abençoando aos outros,
me também. Já confio no teu sangue, busco teu favor, que minha alma tribulada corre o teu amor. Cristo, Cristo, que me queres bem, vai abençoando outro, salva-me também. Eis a fonte do conforto, desde a vida vem, dai-me alívio mesmo agora, e perdão também. Cristo, Cristo, que me queres bem, vai abençoando a outro, salva-me também. Bom, culto amanhã, às 9, às 10. Irmãos, vem domingo amanhã à noite, que amanhã o Éder já deve ter chegado em casa, né? Não sei. E ele vai estar aqui amanhã à noite, provavelmente vai pregar para nós, para a igreja. E venham, faz força de vir amanhã, tá bom? Vocês também. Então, fazer alguma oração. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade. Eu dei uma boa noite de acordo com a tua vontade e cuide da necessidade de cada um. Pai Santo, também lembramos também a Ti, pedir a Ti, se for da tua vontade também, a dona Sebastiana, tu conhece a pessoa, talvez ela é nossa irmã, sim, ela confessou, e que ela está internada, se for da tua vontade, dê vida a ela. A vida de cada dela e de todo nós está nas tuas mãos. Tudo tem agora, e nós não sabemos, só tu sabes. Em nome do teu Filho que pedimos e agradecemos. Amém.